Olá, boa noite a todos. Vamos para nossa mais uma aula aí de revisão, tá? Vou compartilhar com vocês uma telinha aqui para a gente chegar na nossa revisãozinha básica lá, tá bom? Espera aí que a gente já vamos chegar lá. Beleza. Você lembra, pessoal, que na última aula, né, a gente paramos aqui, né, ia começar a incidência de dedos, né, paramos aqui, né, perfil de mão, onde, relembrando para vocês, novamente, que essa incidência aqui é uma incidência especial que o médico pede para quê? Visualizar o quê? Corpo estranho, tá? Qualquer coisa que tenha na mão que não seja fratura, por exemplo, um estilhaço de madeira, vidro, alfinete, estilhaço de tiro, de bala, né? A gente chama de FAF, que é ferimento à arma de fogo. Então, os médicos pedem esse tipo de exame aí, tá? Para poder fazer esse raio-x e ver corpo estranho. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só chamar no chat, a gente tira a dúvida para vocês e a gente vai trocando essa troca de informações aqui na nossa revisãozinha aqui. Então, vamos lá. Raio-x de dedos. Na aula passada, a gente numerou os dedos, né? Na anatomia. Dedo 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dedo 1, 2, 3, 4, 5. De ambas mãos, direita e esquerda. Dando procedimento, então a gente vai fazer um raio-x de dedo. Às vezes o médico, ele pede, tá? Às vezes você machucou o dedo, perdeu na porta, deu uma martelada, maquita. A gente atende muito paciente com ferimento de maquita, né? Então, especificamente o dedo. Então, o médico ele pede, em vez de pedir radiografar a mão toda, ele só pede o dedo que ele quer, né? O dedo de interesse que ele quer ter o exame para poder dar o diagnóstico lá, se teve fratura, se não teve fratura, luxação ou etc. Então, tá aqui. Aqui é um raio-x de terceiro dedo, tá? Vamos lá, ó. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. Lembra-se que essa faixinha, essa amarela aqui, é a parte onde eu vou colimar. Então, esse é o meu dedo de interesse, que é o terceiro dedo, tá? Aí, nesse caso, também é a mão direita ainda, tá, pessoal? Então, aqui é o terceiro dedo, tá? Então, aqui é uma posição PA de terceiro dedo, tá? Como se fosse a mão, tá? Como a gente vimos na aula passada, como fosse a mão aqui, ó. Só que a gente quer o quê? O terceiro dedo, que é o dedo de interesse, tá? O raio central, ele vai no meio do dedo, tá? O raio central, ele é na terceira articulação interfalangiana proximal, tá? Tá bem aqui, ó, interfalangiana proximal. Olha, tô estudado, tá vendo? Tá? Esse filme é um 18/24, tá? Aqui é o PA. Lembrando-se que todo par, né, todo raio-x tem um par radiográfico, tá? Então, se eu fiz o PA de um dedo, no terceiro dedo, eu tenho que fazer o quê? A oblíqua desse terceiro dedo também, tá? Que faz parte do raio-x, tá bom? Nessa imagem aqui abaixo, a gente tem, é o mesmo raio-x, tá? Porém aqui, ó, é do segundo dedo, tá? Primeiro dedo aqui é o segundo dedo, tá? E temos aqui, ó, tá? Aqui é um raio-x do quarto dedo. Tudo da mão direita, tá, pessoal? Tudo da mão direita, tá? Então, aqui a gente tem o segundo dedo, o terceiro dedo. E aqui é o terceiro dedo, quarto dedo e segundo dedo. Essa outra imagem aqui é um técnico de raio-x, tá? Posicionando a ampola aqui para colimar, tá? O dedo que ele quer fazer, que o médico, né, solicitou o pedido, e ele está executando aqui o exame, tá bom? E vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá? O raio-x.
falange distal, medial, proximal, e aqui é o começo do metacarpo, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Qualquer coisa, chama no chat lá, a gente responde, tá bom? Tira essas dúvidas todas, tá? Bom, da mesma forma que a gente faz, tá? Incidência de perfil, que é um exame especial da mão, também existe radiografia perfis de dedos, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? É o 5º dedo que a gente está radiografando, tá? Então, o paciente ele vai estar lá sentadinho na extremidade da mesa, de frente para a mesa, mão sobre o chassi, tá? Com o dedo de interesse, tá? Em perfil absoluto, não é o 5º dedo? Então, automaticamente a gente tira o 4º, o 3º e o 2º e o 1º dedo da sobreposição, deixando esse dedo 5º exposto para a gente poder fazer a imagem desse 5º dedo, tá bom? Bom, a imagem ao lado aqui não corresponde a essa imagem aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, é uma imagem do perfil do 1º dedo, que é o polegar, tá? Aqui é o dedo midinho, o 5º dedo, tá? Então, aqui é o 5º dedo e aqui é um raio-x perfil do 1º dedo, tá bom? Para vocês não ter esse confronto de imagem aqui e vocês achar que eu estou viajando na maionese. Não estou, tá? Tá? Bom, lembrando-se que o par radiográfico do dedo é PA de dedo e oblíqua de dedo, tá? Aqui é o perfil, que é um exame especial para esses dedos, tá bom? Então, raio-x aqui, ó, oblíqua de dedo. Tá bom, pessoal? Tudo bem aí? O pessoal tá comigo aqui? Tá, né? Legal, isso aí, pessoal. Bom, voltando aqui. Ó. Então, aqui, tá? É um oblíqua de dedo, tá? Do 4º dedo, nesse caso aqui é o 4º dedo da mão direita, tá? O paciente ele não está com a palma da mão, tá? O palmar da mão totalmente de encontro com o chassi, com essa placa, tá? Ele está obliquado, o quê? Numa posição o quê? Oblíqua, tá? Não está totalmente em contato com a placa, ele está numa posição oblíqua, então ele fecha um pouco o polegar, o 1º dedo e o 2º dedo, tá? Rodando o punho a 45 graus, tá? Tá aqui, ó. Com o ângulo de 45 graus do punho, eu vou ter, tá? Uma mão toda obliquada. Tendo-se que o meu ponto de interesse é o 4º dedo nessa imagem, tá? Então, a parte amarela é onde eu vou colimar, onde eu vou delimitar a minha área de radiação, tá? Então, a radiação ela vai passar só nesse quadrante aqui, ó, tá? E essas coisinha vermelha, essa seta vermelha que estamos aqui, ó, é o meu ponto de quê? Do raio central, onde vai incidir a maior quantidade de radiação. Então, aqui vai ser na 4ª articulação, né, o 4º dedo, 4ª articulação interfalangiana proximal. Vamos ver lá, conferir? Olha lá, perpendicular do receptor. Receptor aqui, ó, tá, pessoal? É o receptor de imagem, é o chassi, tá bom? Tá? Então, tá aqui, ó, o raio central ele vai incidir sobre a articulação interfalangiana proximal do 4º dedo, tá? Tem uma perguntinha no chat? Não está aparecendo a flecha do compartilhamento. Agora apareceu, pessoal? Apareceu aí, pessoal? Agora apareceu, né? Legal, vamos dar continuidade aqui. Então, voltando aqui novamente. Aqui é o nosso 4º dedo, tá? Uma posição oblíqua do 4º dedo. Então, vamos dar continuidade. Polegar. Você lembra que eu falei para você que o 1º dedo é um dedo especial da mão que requer um cuidado só para ele? Lembra na aula anterior? Lembra, né, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Polegar, ele tem uma particularidade para fazer esses dois raios-x. Tanto o perfil, quanto a oblíqua, quanto o PA, tá? Ou o AP, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, é uma AP do 1º dedo. Tu vê que a mão e o antebraço, ele faz uma rotação total. Bom, esse posicionamento é assim, ó, tá? Eu vou pegar a mão oposta aqui, ó, vou pôr aqui, ó, e vou girar aqui, ó.
tirei aqui, eu tenho o quê? O AP desse dedo, tá? Como está aí na imagem, tá? Na foto aí, tá? Então, isso aí é o quê? Um PA de dedo, tá? Então, o dedo está totalmente sentado no chassi, totalmente em contato com a placa, numa posição reta, um AP absoluto, que a gente chama, tá? Porque se eu colocar a mão totalmente assentada, se você pôr aí na sua mesa ou no seu caderno, onde você estiver, você assentar a sua mão, você vai ver que o seu dedão, ele não tem, o primeiro dedo, ele não tem contato diretamente, tá? Com a mesa, ele vai ficar obliquado, tá? Então aí já temos a oblíqua do primeiro dedo, tá? Quando a mão está em PA, o dedo já fica obliquado, tá bom? Então aqui é o AP. O paciente vai estar sentado na extremidade da mesa, tá? Eu vou fazer toda uma rotação desse antebraço aqui do punho para poder executar dessa forma aqui. Lembrando que a parte amarela é a nossa colimação, é onde vai só passar radiação nesse quadrante aqui, porque é só o primeiro dedo que eu quero. Então, aqui eu não tenho necessidade de eu colimar aqui e nem aqui, tá? A necessidade é só o primeiro dedo. O raio central é aqui, tá? Onde está aqui, ó. Tá? Vai diretamente no primeiro dedo, na primeira articulação metacarpo-falangiana, tá? Que é o metacarpo com a falange proximal aqui. Então, é nessa articulação onde vai o raio central. Tá bom, pessoal? Legal, boa. Vamos lá. Bom, a incidência, tá? De par radiográfico do primeiro dedo, obviamente, eu já falei para vocês, todo raio-x de mão ou dedo tem um par radiográfico. Se eu fiz o AP do dedão, do primeiro dedo, qual é o par radiográfico? Oblíqua, tá? O perfil é um exame específico, especial, que o médico pede para quê? Lembra-se? Corpo estranho. Muito bem, isso aí. Isso aí, pessoal. Corpo estranho. Vamos lá, vamos dar direção aqui. Bom, perfil de dedo é muito simples, tá? Você vai fechar o dedo, toda a palma da mão, tá? E vai deixar ele totalmente lateralizado, como está aqui, ó, lateralizado sobre o chassi. Então, nessa parte aqui, ó, como eu só colimei essa parte aqui eu posso fazer o AP, que é um raio-x, e divido o chassi e faço o quê? O perfil do dedo aqui, ó, tá? Eu fecho toda a mão aqui, ó, tá? Como se fosse toda fechada e só deixo o dedo. O que acontece? E só deixo o dedo aqui, tá? E só deixo o dedo aqui totalmente lateralizado. O raio central é na primeira articulação metacarpo-falangiana, tá? Como um AP do dedão, do primeiro dedo, tudo bem? Tá? Bom, como eu disse para vocês, no AP, qual é o par radiográfico? Na oblíqua de dedo, né? É o par radiográfico. Então, simplesmente eu ponho um PA de mão aqui, ó, e o dedo automaticamente, sem eu fazer esforço nenhum, tá? Ele vai ficar obliquado, sem eu precisar rodar a mão ou fazer qualquer outro tipo. É só, basicamente, pôr a mão sobre o chassi, tá? E deixar o primeiro dedo estático, imóvel, ele vai ficar obliquado naturalmente, tá? Nota-se que todos os dedos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, estão em um AP absoluto, e o primeiro dedo, que eu falei para vocês, que ele tem um lado especial, ele está obliquado. Lembrando que a parte amarela é a minha colimação, onde eu vou irradiar, tá? Onde só aqui vai passar toda a radiação, tá? E aqui é o meu ponto, o quê? Raio central, que vai, né, ser perpendicular à primeira articulação metacarpo-falangiana, exatamente nesse ponto aqui. Tá, pessoal? Alguma pergunta aí até então, desse posicionamento de dedo e de mão? Se tiver, pergunte-se agora para a gente tirar dúvida, que a gente vai partir para a próxima unidade. Se tiver sobre essa unidade alguma perguntinha aí, ponha no chat, a gente já responde, tá bom? Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, tá? Nós, como técnico de raio-x, executamos todas essas imagens, tá? Que vem pré-determinada, tá? Pré-escrita pelo médico. Então, todo esse raio-x, tá? Deixa eu ver só uma perguntinha no chat. Tá.
Dou sim, claro, com certeza. Tá, pessoal? Então, a gente vamos... Tá dando uma travadinha aqui. Pessoal, então a gente executa como técnico de raio-x todos esses parâmetros de exame, tá? No membro superior. Então, a gente vimos hoje aqui, nessa aula, revisamos a mão e os dedos, tá? Lembrando novamente, que é sempre bom lembrar, gente. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, mão esquerda. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo da mão esquerda, tá? Então, toda vez que o médico lhe for, tá, pedir um exame, automaticamente ele vai indicar se é mão esquerda, se é lado esquerdo, se é lado direito, e se for dedo, qual dedo que vai ser, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui pertinente, tá? Que no caso de fazer o raio-x em um bebê, bom, primeiramente você tem que lutar jiu-jitsu, tá? Brincadeira, pessoal. Por quê? É uma guerra. Realmente é uma guerra. Uma criança é complicado. Primeiramente porque a sala de raio-x, ela é totalmente, né, ela não é totalmente clara, né? A gente trabalha um pouco no escuro, né? É baixa luz. Então a gente, quando entra na sala de raio-x, a gente fala que é caverna do dragão, né? É baixa luz. E geralmente as crianças, elas já têm um trauma de ver a pessoa de branco, porque antes, né, tem um erro aí que antes de fazer o raio-x, o que acontece? Manda a criança para quê? Para medicação. Lá enfia-se uma agulha na criança, pronto, ela já sai traumatizada lá de dentro e vem fazer o raio-x, aos prantos, chorando. Quando ela vê nós, técnico, entrar de branco, é um escândalo. Tá? Nesse caso, o bebê é muito mais tranquilo, tá? Só que o bebê, geralmente, ele não vai ficar com a mão paradinha, ele não vai ficar com a mão bonitinha para que a gente execute esse raio-x. O que eu faço, eu, Edson, como técnico de raio-x? E posso dar dica para vocês. Eu uso fita crepe ou fita adesiva, tá? Eu ponho a mão dele, abro e passo a fitinha bem de leve, para não forçar o dedo, para não machucar, e deixo ali e peço para o pai segurar o antebraço da criança e passo uma fitinha sobre os dedos. E eu consigo realizar o exame dessa forma. Tá bom? Deu para dar uma esclarecida aí nessa pergunta? Tá? Então, o que eu faço? Eu tento restringir o máximo aquela mão do paciente, do bebê, para que eu possa realizar o exame sem movimentação, sem que ele movimente muito. Senão acaba a imagem saindo distorcida e o médico não aceita, tá? Tem que ser totalmente estático. O raio-x tem essa diferença, né? Para a gente fazer um exame perfeito, o raio-x tem que estar totalmente estático, o paciente tem que estar totalmente parado, para que a gente possa fazer um exame e sair perfeito sem nenhum tipo de tremor, alguma imagem duplicada. Deu para entender? Beleza, então. Esclarecida a dúvida? Legal. Isso aí não só acontece em bebê não, tá, gente? Crianças um pouquinho maior, de 4, 5 anos, é uma luta, é brigar com a criança para poder fazer o exame. Mas a gente consegue, da melhor maneira, executar os exames, tá? Logicamente, tem exame muito mais complicado. Os senhores de idade também têm uma dificuldade muito grande em fazer raio-x de pessoas de idade, pessoas que às vezes têm mal de Alzheimer, problemas, né, neuropsicológicos que atrapalham na hora de fazer o exame, que não entende o que você fala, ele não vai te não é não respeitar, ele não vai respeitar a sua ordem de comando para ele poder ficar estático naquele momento. Ele vai se mexer, ele vai falar, ele vai gritar, ele vai se espernear. Então tem todo um trabalho de conquista, né? A gente fala que tem que conquistar o paciente para poder fazer um exame adequado. Beleza aí? Tranquilo? Mais alguma dúvida aí que eu possa esclarecer nesse momento? Então, vamos cortar o barco, tá? Eu vou para a unidade 5 aqui, pessoal. Tá bom? Deixa eu só responder o chat. Legal. Então, aqui nós temos a incidência de primeiro dedo, tá? Bom, uma coisinha, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Isso vale, tá, pessoal? Esse posicionamento, tanto para o primeiro dedo até o segundo dedo, tá? Todos os dedos da mão, tá? Então, a gente pode ser o quinto dedo, quarto dedo, terceiro dedo, segundo dedo, primeiro dedo, tanto da direita como esquerda. O procedimento é o mesmo. O que vai mudar é o quê? O dedo que o médico vai querer, se é direita
você é esquerda, tá? Eu preciso abrir a unidade 5, tá? Eu já vou abrir aqui para que vocês possam... A gente entrar na unidade 5, que é a unidade onde a gente vai entrar na parte do punho, tá bom? Vamos lá buscar... Só um segundinho, tá, pessoal? Um pouquinho aí de calma. Boa. Espera aí, pessoal. Tá lá no pendrive. Espera aí que eu já estou pegando. Enquanto isso, pessoal, pode ir no chat lá, a gente já vai, tá? Tirando alguma dúvida de vocês aí. Legal, bacana. Tá vindo aqui, a gente já vai, já vamos chegar lá e executar. O mouse está com tilt. Bora lá. Então tá aqui, pessoal. Já vou abrir para vocês. E está abrindo aqui devagarzinho. Legal. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês. Para a gente chegar um pouquinho melhor. Boa. Só voltar um pouquinho aqui. Vou falar um pouco da anatomia do punho para vocês, tá? Beleza, estamos aqui, ó. Punho, tá, pessoal? Tanto serve a anatomia é igual tanto para a direita como a esquerda, tá? Bom, o que conduz o punho aqui? Nós temos uma parte aqui, ó, que a gente chama de epífice distal, tá? Distante, tá mais próximo do punho, do rádio e da una, tá? O que é o rádio e a una? São dois ossos que compõem o quê? O antebraço. Esse aqui é o rádio. Lembra-se do dedão aqui, ó, do primeiro dedo? Antena. Então, o rádio, ele fica na direção da antena, do primeiro dedo. E a una, que é esse osso mais fino que nós temos aqui, ó, fica na parte do dedinho, no quinto dedo, tá? Então, fica nessa posição que eu tô. Abaixo aqui fica a una e acima aqui fica o rádio. São os dois ossos do antebraço, tá? Então, a gente temos aqui o rádio e a una. O punho, tá? Ele contém 8 ossos, tá? Essa parte do punho aqui, ó, onde a gente tem, que a gente chama de munheca, que a gente tem toda essa articulação com a mão, tá? A gente tem 8 ossos, tá? Bom, trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Semilunar, piramidal, piciforme e escafoide, tá? Eu lembro que, cara, professor, como o senhor grava essa, né? Os alunos ficam, professor, como o senhor grava esses nomes e tudo? Eu lembro quando eu estudava, que eu fazia o técnico aí mesmo no Adélia, né, aqui no Adélia, eu fiz uma música, um funk, na época, com esses ossos aí. Na prova eu baritei 10. Tá? Eu fiz um funk e eu gravei essa música na cabeça. Na hora da prova eu cantava a música e eu consegui desenvolver toda a prova através dessa música. Foi um método que eu encontrei para estudar e gravar esses ossos aí. Por isso que nunca mais eu esqueci, tá? Aqui, ó,
são os metacarpos, tá? Tá vendo aqui a numeração, ó? Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e quinto dedo, tá? Tá bom? Bom, umas coisas que a gente precisa ver também. Bom, quando a palma da minha mão ela está para cima, quando a palma da minha mão ela está para cima, ela está em supinação, supina, tá? Lembra do supino da academia? Então ela está em supinação, ela está para cima. Quando eu giro minha mão, tá, para baixo, tá? A palma da mão para baixo, ela está em pronação, tá? Uma mão pronada é mão para baixo, a mão em supinação, mão para cima, tá? Legal também a gente aprender essas terminologias aqui, tá? Então, bom, incidência de punho, tá? É a mesma coisa da mão, porém a imagem é o punho. O médico já não quer mais a mão, ele quer o punho, tá? Deixa eu só responder o chat. Bom, tá lá. O paciente o quê? Qual é o procedimento do raio-x? O paciente ele vai estar sentado, tá? Isso aqui é uma incidência de punho AP, tá? Então a mão ela vai estar o quê? Em supinação, supina. A palma da mão vai estar o quê? Para cima, tá vendo aqui, ó, na imagem, tá? Então o paciente ele vai estar sentado na extremidade da mesa, sentado numa cadeira, tá? De frente para a mesa, com a mão sobre o chassi. Lembra-se que eu falei que a mão, os ossos da mão são palpáveis? O do punho também, eu consigo sentir, se eu apertar aqui, eles são palpáveis, tá? Então, por isso que eu já faço diretamente aonde? A imagem. No chassi, tá? Então, eu já faço diretamente na placa, no plate, tá? Essa imagem. Tá? A mão traz supinação. Lembrando que nessa imagem aqui, ó, a mão não é mais o meu interesse. Os dedos não é mais o interesse que o médico quer. Ele quer a região do punho, tá? Então, tu vê aqui a luz, que é o colimador, né? Que é a minha área onde vai ser irradiada, tá? Ela está aberta aqui só na região, tá? Medial do metacarpo até uma parte da epífise distal do rádio da una, que faz parte da região do punho, tá? O raio central, ele é perpendicular na direção medial do punho, bem no centro do punho, tá? Bem no meio mesmo. E aqui é a nossa imagem AP. Então, vamos ver aqui a parte óssea. Aqui eu vejo o quê? A una, que é o osso mais fino. O osso mais denso, mais grosso aqui é o rádio, tá? Que fica na direção do primeiro dedo, aqui é o do dedão, tá vendo? E a una fica na direção do quê? Do quinto dedo, que é o dedinho pequenininho, tá bom? Aqui são os outros ossos do carpo, trapézio, trapezoide, captato e amato, semilunar, piramidal, psicóide e escafoide. Então, aqui está os... E aqui é os metacarpos, tá? Que é a palma da mão. Tá bom? Então, aqui tem a região da palma da mão, aqui tem o carpo, que é o punho, e aqui a parte da epífise distal do rádio e da una. Então, aqui é um PA, tá ok? De punho, tá? Também temos o... Aqui é o AP, perdão. AP de punho, tá? Então, a mão está supinada, tá? Aqui é o quê? É um PA de mão. A mão vai estar o quê? Lembrando-se, pronada, em pronação, vai estar para baixo. Tá? Isso tudo na base do quê? Lembra-se da primeira aula lá, da revisão? Da posição anatômica, tá? A P o quê? Está de frente para mim, ó, posição anatômica, tá? Que é a parte anterior da mão. Em PA é a parte dorsal da mão. Tá? Deixa eu me localizar aqui. Isso. Então, aqui, ó, é um PA de mão, tá? Nota-se que aqui a palma da mão está para cima, em supinação, e a palma da mão aqui está para baixo, em pronação. Então, esse paciente está sentado numa cadeira, na extremidade da mesa, de frente para a mesa, com o punho sobre o chassi, que é a nossa placa aqui, onde vai o receptor de imagem, onde vai receber essa imagem desse punho, tá? Essa parte amarela aqui, como temos visto nas aulas anteriores, nos posicionamentos anteriores, é a parte que eu vou colimar a minha imagem, tá? E aqui é o raio central, que é na parte medial do punho, bem no centro mesmo da região do punho, onde vai incidir a maior concentração de radiação, tá? Bom, aqui a gente vai ver a imagem, né, com o colimador aberto aqui, ó. O colimador aberto aqui, tá? A imagem da luz aqui é a colimação, tá? Essa sombrinha aqui, fazendo um X aqui, uma cruz aqui,
é onde vai o meu raio central, tá? O raio central é essa posição aqui. Porque quando eu fecho essa colimação, eu abro ou fecho, ele não sai dessa situação. Ele continua aí, sempre centralizado. Por isso que se fala raio central. Então, ele vai incidir aqui aonde? Na região medial do punho, tá? Aqui é a nossa imagem radiográfica, pós todo esse processo de fazer o raio-x e de revelação do raio-x. Então, aqui eu tenho o rádio, que é na direção do primeiro dedo, a una na direção do quinto dedo, os metacarpos e a região carpal, o carpo, tá? Que é o punho. Tá ok? Bom, nesse caso aqui, lembra-se que na aula anterior, nas aulas anteriores, eu falei que tem um par radiográfico, né? Toda a região óssea, tá? Lembra-se que a mão é o PA e a oblíqua. Lembra-se? Lembra-se, né? Aqui nesse caso, o punho é o PA e o perfil. Ah, mas aí, professor, mas o senhor disse que o perfil de mão era para corpo estranho. E o punho? Também é para corpo estranho, mas também é para ver desvio de fratura, tá? Vou explicar isso já já, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, eu tenho o chassi 18 por 24, tá? Nota-se que o punho está totalmente lateralizado, tá? Um perfil que absoluto, tá? Então, nesse caso aqui, os ossos estão sobrepostos. Tanto o rádio da una, o metacarpo aqui, ó, o carpo e os metacarpos estão todos sobrepostos, tá? Um em cima do outro. Tá ok? Nessa imagem aqui. O raio central é perpendicular na direção medial do punho, tá? A mesma do AP, porém aqui está em perfil, tá, pessoal? Então, vemos aqui, ó, numa outra situação, numa outra imagem, olha aqui, essa luz aqui é a minha colimação, meu colimador, tá? Então, eu vou radiar só onde está essa luz acesa aqui, tá? O raio central está aqui, ó, perpendicular na direção medial do punho, em perfil. Bom, aqui é a nossa imagem desse perfil. Nota-se que o rádio e a una basicamente viraram um osso só, porque estão sobrepostos. Aqui também, ó, o carpo também, ficaram tudo sobrepostos. Parece um emaranhado de ossos. É porque está um em cima do outro. Igual o metacarpo aqui. Por que essa imagem é importante? Esse paciente, por exemplo, sofreu uma queda. Ele teve uma luxação desse punho. O que é uma luxação? O osso, ele sai do lugar da articulação. Ele se desloca da articulação e sai do lugar, que a gente chama de quê? Luxação. Luxou esse osso. Tá? Bom, ele luxou. Aí o médico, que está aqui encaixadinho, mas se ele luxar, o médico ou pode luxar anteriormente ou pode luxar posteriormente. Aí o médico quer saber, né, de que forma ele luxou, anteriormente ou posteriormente. Para quê? Para que ele possa reduzir e pôr no lugar. Tá? O que é reduzir? Ele vai puxar a parte e encaixar esse osso no local adequado, no local exato. Tá? Então, ele vai encaixar bonitinho aqui. Tá bom? Beleza? Aqui é outra imagem do punho também. Tá? Ok, pessoal? Tá? Vamos rapidinho aqui. Nossa aula está acabando. Infelizmente, é muito rápido, mas é bacana. Muito legal essa aula. Tá? Aqui, aí nesse caso aqui, as oblíquas de punho já é um raio-x especial. O par radiográfico é o PA, o AP, com o perfil. As oblíquas já é uma parte especial que o médico pede à parte. Quando o médico pede raio-x de punho, bom, qual é o protocolo? PA e perfil. Ponto. Ah, raio-x de punho mais oblíquas. Aí eu faço raio-x de punho, PA e perfil mais as oblíquas. Entendeu, pessoal? Tá? Então, aqui é a nossa imagem oblíqua. O paciente, da mesma forma, ela está sentado na extremidade da mesa. Aqui é um coxim, tá? Geralmente, em clínica se usa muito isso. Em hospitais, não. A gente deixa obliquado mesmo o paciente, manda ele ficar obliquado a 45 graus a região do punho e a gente executa o raio-x. Tá bom, pessoal? E, por final, na próxima aula, a gente fala um pouquinho das flexões lunar e radial para escafoide, tá? Bom, nossa aula está chegando ao fim, tá? Muito obrigado, tá? Bom, se ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida, chama aqui no chat, a gente ainda dá tempo de responder, acho que tem um minutinho e meio, a gente consegue responder aqui, tá? A sua perguntinha, a sua dúvida, tá? E desde já, muito obrigado por ter acompanhado as nossas aulas. Aproveitem, tá? Estudem
vai no YouTube lá, as aulas vão estar baixadas lá, vão estar gravadas lá, e vocês podem rever essas aulas lá novamente. E qualquer dúvida, tá? A gente vai tirando no decorrer das aulas, tá bom, gente? Obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.